Uma boa noite a todos. Eu sou o Cunha, trabalhador espírita voluntário, vinculado ao Centro Espírita Nosso Lar, que fica na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Para iniciarmos a nossa reflexão desta noite, rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe a todos, nossos lares, nossas famílias, mas que abençoe-se muito especialmente as nossas mentes e os nossos corações, para que os ensinamentos do Evangelho penetrem em nossa alma e nos façam muito bem a todos nós. Assim, em nome do Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre amado, em nome dos benfeitores espirituais, nós damos por iniciada a atividade desta noite. A reflexão que estaremos trabalhando aqui durante alguns minutos, ela é extraída do capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo, especialmente, ele é denominado como Bem-aventurados os que são misericordiosos. As nossas reflexões estarão em torno do perdoai para que Deus vos perdoe, a reconciliação com os adversários e o sacrifício mais agradável a Deus. Nos apoiaremos, lógico, em algumas palavras de Jesus e através dela algumas reflexões. Então, esse capítulo, ele se inicia com uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. É uma coisa assim que faz a gente pensar assim, que existe uma lei universal em que nós recebemos aquilo que damos. Que quando recebemos mais do que damos, é uma concessão divina, como se fosse um empréstimo, e nós só podemos retribuir a Deus aquilo que Deus nos concede, sem merecermos, que Deus é bom, Deus é amor, nos dá muitas vezes aquilo que não merecemos, mas nós ficamos devendo o trabalho. Usarmos essa concessão para o nosso benefício e para o benefício daqueles que convivem conosco, para o benefício do nosso semelhante. Então Jesus diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque se obterão misericórdia. Nós erramos, nós falhamos, nós nos equivocamos, nós nos comprometemos. E é uma coisa assim muito interessante a gente às vezes parar e pensar um pouquinho, porque se nós formos usar a lógica, tudo o que Deus criou, desde o início até agora, e o que Deus criará pela eternidade, tudo é para o bem. Nada que Deus criou é para o mal. Mas nós hoje habitamos um planeta de provas e expiações em que a gente vê ainda um domínio muito forte do mal. Existe muita maldade. E isso só existe porque Deus permitiu a nós o exercício do livre-arbítrio. Então nós podemos, se Deus criou o livre-arbítrio, nos permitiu ter, é porque o livre-arbítrio é algo bom. Mas é uma coisa muito interessante, porque se nós formos resumir todas as leis divinas em uma frase, nós poderíamos dizer que toda lei divina poderia ser resumida na frase tão simples de fazer o bem. É isso. Tudo que Deus criou, tudo que Deus faz é para o bem. Tudo que nós deveríamos pensar, falar, sentir, agir
deveria ser para o bem. Mas como Deus nos concedeu o livre-arbítrio, fazer o bem não é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Porque no exercício do livre-arbítrio, nós podemos fazer o bem e ascendermos espiritualmente, crescermos, evoluirmos, nos iluminarmos, nos espiritualizarmos. Mas nós também podemos não fazer nada. Simplesmente não vou fazer o bem, não vou fazer o mal. E entramos num processo de estagnação espiritual, um estacionamento. E ainda existe uma terceira opção. Nós podemos não fazer o bem e fazer o mal, agirmos contrário ao bem. Nós podemos roubar, nós podemos matar, nós podemos explorar, nós podemos escravizar, nós podemos dominar algumas criaturas. Nós podemos agir somente em benefício próprio, não compartilharmos. E é nessas questões que quando nós agimos contrário à lei de Deus, ao contrário do bem, é que nós nos comprometemos espiritualmente. E todos nós, né? Nós diríamos assim, somos espíritos comprometidos com as leis divinas. E quando nós vamos tomando consciência do nosso comprometimento com as leis divinas, essa frase de Jesus é extremamente consoladora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, em algum momento, nós pediremos misericórdia a Deus. Meu Deus, apelo ao teu amor, apelo à tua bondade, à tua caridade. Tenha piedade de mim. Mas seria muito bom se quando nós fizermos esse pedido a Deus, nós tivéssemos o mérito de termos sido misericordiosos com os nossos semelhantes. O que isso quer dizer? Que quem tem paciência, obterá paciência. Quem tem calma, mansidão, receberá soluções amorosas, mansas, para as suas dores e as suas aflições, para os seus momentos difíceis. Receberemos o que temos oferecido. A questão é que damos muito pouco e podemos receber muito. Então oferecemos um pouco de paciência e podemos receber 100 vezes mais. Porque o que vem de Deus é em abundância. Então começa a fazer sentido, né, para nós, quando nós optamos até pelo sacrifício, né, de termos paciência, de termos calma, de sabermos esperar. Porque a espiritualidade superior também tem paciência, calma e está nos esperando. Aí tem o seguinte, isso está narrado em São Mateus capítulo 15, versículo 7. Lá em São Mateus, Jesus diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mas também no capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus disse assim, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Jesus está falando de uma lei universal. Lógico, se quando na época Jesus dissesse da lei, talvez não entendesse, mas quando Jesus fala da relação com Deus, se perdoar, Deus vos perdoará. Ele está falando de uma lei. Essa lei é universal, é para todos os mundos. Quem perdoa é perdoado. Quem tem paciência, recebe paciência. Quem tem tranquilidade, recebe tranquilidade. Quem dá, recebe. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E Jesus, ele está falando de uma interferência superior e divina, porque se nós
diante da lei de ação e reação de causa ou efeito, parece que haveria um ciclo infinito, né? Que nunca se acabaria. Mas há uma intervenção divina. Quando nós começamos a nos olharmos como irmãos e começamos a entender que o outro age dessa maneira, a gente levando em conta a infância, o contexto social, o contexto familiar, a sociedade em que ele vive, a comunidade, e nós desenvolvemos essa compreensão por ele, o que nós podemos esperar de Deus ou dos espíritos superiores? A mesma compreensão para conosco, a mesma bondade, a mesma paciência, o mesmo amor, o mesmo carinho, e eu diria assim, dilatado, muito dilatado, porque eles são capazes de dar mais do que nós. Às vezes até conseguimos, estamos prontos para receber. E aí, no capítulo 18, São Mateus diz assim, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. É para conversar em particular. Se me magoou, se machucou aquilo que você fez. Não é para expor o indivíduo, não é para humilhá-lo, escandalizá-lo. É para ir lá, vem cá, posso conversar com você? Posso, a brincadeira que você fez, a atitude que você tomou, está me machucando. A sós com ele. É o ensinamento de Jesus. Se vos atender, diz Jesus, tereis ganho o vosso irmão. Não é assim? Na prática, posso conversar com você? Pode vir cá em particular. Doeu, machucou. A pessoa, me desculpe, me perdoe, eu não faço mais isso, não percebi. Bem, ganhamos irmãos, caminhamos como irmãos, que se querem bem. E aí segue Jesus dizendo assim, então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro. É uma perguntinha que Pedro vai fazer para Jesus. Quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 70 vezes? E Jesus responde, não vos digo que perdoais até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus disse que é para perdoar sempre. E isso é algo que nós temos que exercitar. E a vida nos dá oportunidades todos os dias. E isso é muito importante, sabe? O que nós precisamos para ser felizes? Algumas pessoas dizem assim, Cunha, tendo saúde, tendo família, tendo paz, o resto a gente dá jeito. De certa forma está certo. Mas tem uma coisa, que às vezes as pessoas não percebem. Eu acho que nós espíritas já percebemos isso. Que nós precisamos ter paz na consciência. Nós precisamos sentir que as nossas emoções, os nossos sentimentos estão em equilíbrio. Então, para nós espíritas, é muito importante investir na paz da consciência. O que isso quer dizer, Quer dizer que nós vamos fazendo esforços para suportar. Tem criaturas, tem pessoas que nós não vamos ser amigos. Mas nós vamos aprendendo a suportá-las. O que quer dizer isso? Nós não vamos retribuir a antipatia ou o mal que elas nos fazem com o mal. Nós vamos suportando. Nós vamos oferecendo a essas pessoas nossa paciência, nossa calma, nossa tolerância, nossa tranquilidade, porque sabemos que com o tempo ela vai melhorar. Com isso, nós protegemos o nosso mundo íntimo das perturbações emocionais, conscienciais, perturbações espirituais. É um escudo protetor. E quando a gente consegue se proteger dessas situações ofensivas, essas
que as pessoas nos fazem, nós conseguimos nos proteger, a gente sente um sentimento de paz profunda. E a vida nos dá isso diariamente, em casa, no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos sociais. E hoje, uma das maiores dificuldades nossas ainda é os relacionamentos. Porque nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, temos ambições diferentes, pretensões diferentes, pontos de vista diferentes e muitas vezes nos espinhamos uns com os outros. E aí nós estamos aprendendo a respeitar a individualidade de cada um. Aprendendo que cada um é cada um tem a sua caminhada e o outro não tem que ser do jeito que eu quero. Eu permito que o outro seja o outro, que ele seja ele mesmo. E se eu tenho algo a contribuir para a caminhada dele, para a vida dele, eu vou oferecendo. Se eu não tenho, olha, eu me afasto. Eu deixo ele caminhar, mas o que eu não posso mais fazer é prejudicar a caminhada do outro. Então, é uma riqueza quando nós vamos trazendo para dentro de nós compaixão, quando nós vamos trazendo misericórdia, porque isso vai nos permitindo uma capacidade de nos relacionarmos melhor com aqueles que convivemos. É maravilhoso isso. Por isso que Jesus ensinou, olha, perdoai, fazer as pazes, reconciliai-vos. E isso tem uma consequência espiritual, porque daqui a alguns anos todos nós vamos desencarnar, e eu sempre digo aqui no nosso lar, né, que a minha grande pretensão quando eu desencarnar e abrir meus olhos no mundo espiritual é ver um rosto amigo. Já pensou desencarnar e ver um rosto de um inimigo? Já pensou quem vier nos receber no mundo espiritual desafetos, antipáticos e pior, inimigos, vingadores? Maravilhoso, ao desencarnar, é encontrar os nossos amados, os nossos afetos, os nossos simpáticos, os nossos afins. Mas isto é para quem cuidou de si, para quem percebeu-se e desenvolveu atenção sobre o que é. Então é um esforço nosso durante a existência para não ficar alimentando discórdia, para não ficar alimentando intrigas, porque a gente sabe que isso só leva a dor e sofrimento. Ninguém ganha quando trata mal alguém. Ninguém cresce espiritualmente quando despreza alguém. Ninguém melhora emocionalmente quando está no coração com mágoas. E às vezes as mágoas duram a existência toda. Mas ao contrário, né? Quando nós vamos aprendendo a ser brandos, pacíficos, quando nós vamos trabalhando a pureza do nosso coração, vamos melhorando os sentimentos, vamos melhorando o nosso olhar, a nossa fala, vamos melhorando nossos relacionamentos, o que nós temos para oferecer para aqueles que convivem conosco é bondade, afetuosidade, solidariedade, compaixão. Ao invés de sermos cobradores, nós passamos a ser apoiadores, ajudando o outro a se levantar, a crescer. É muito lindo. E a segunda e Jesus, ele fez uma advertência muito séria, que a gente tem que ouvir essa advertência de Jesus. Ele falou assim, ó, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Jesus falou isso, olha, se tem um adversário, reconciliação o mais depressa possível. Enquanto estáis com ele a caminho, porque daqui a pouco a gente se encarna, cada um vai para o seu lado, mas no nosso arquivo espiritual está lá o desafeto, está lá o inimigo. Perdemos a oportunidade, caminhamos juntos e agora vamos ter que reencarnar novamente, ser amigo. Olha o quanto que a gente adia o nosso progresso espiritual. Ele fala, enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz, para que você não tenha que se submeter à lei.
E o juiz não vos entrega ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. O que é prisão? É a perda do livre-arbítrio. Então, quando você vai fazer o teu planejamento espiritual reencarnatório, e você, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, não, olha, não dá. Você está preso, você tem isso aqui, ó. Você tem que fazer as pazes com essa pessoa, com esse grupo, com essa sociedade. Não dá para avançar com uma falta. Então Jesus vai dizendo aqui que há momentos em que nós estamos limitados, é como uma prisão, está limitado. Está limitado o quê? Aos adversários. Vamos ter que fazer as pazes, vamos ter que trabalhar, vamos ter que se esforçar, se empenhar. E Jesus continua dizendo assim, digo-vos em verdade. Olha o grau de seriedade e de importância. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver pagos o último ceitil. Pessoal, aqui na nossa vida física, a gente até consegue, né, deixar de pagar algumas contas e seguir com a nossa vida. Mas perante as leis divinas não é possível. Teremos que pagar todas as nossas dívidas. Não dá. Perante as leis divinas, senão Deus não seria justo. Então, quanto menos dívidas morais nós tivermos, melhor para nós. As próximas reencarnações terão um outro alcance, uma outra profundidade, outras conquistas. E Jesus, aí nesse capítulo, ele fala assim, o sacrifício mais agradável a Deus. É muito comum hoje em dia, muito comum, as pessoas quererem agradar a Deus através de sacrifícios. Pagamento de promessas, ofertas de qualquer espécie. Mas Jesus, através de São Mateus, já tinha anotado que Jesus disse o seguinte, ó, se portanto fordes depor vossa oferenda ao altar, você vai fazer a tua oferenda, a tua oferta. Entendeu? Vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Na época de Jesus, se faziam muitas oferendas. Havia holocausto, né? Muitos sacrifícios de pássaros, de animais. E o que Jesus diz? Ó, ao invés de oferecer uma vaca, ao invés de oferecer um cabrito, uma pombinha, faz as pazes com o teu inimigo. Deixa ali do ladinho, vai lá e se reconcilia. Né? Eu lembro assim, que minha mãezinha, uma vez eu fui, numa das vezes que eu fui visitá-la, né? A visitava com regularidade, e eu vi uns grãos de milho no chão, num cantinho do quarto dela. E eu estranhei aqueles milhos e perguntei, mãe, o que são esses grãos de milho no chão? O que a mãe está inventando, né? Ela falou, ai meu filho, eu oro ajoelhada no milho. Para quê, mãe? Ela falou, é um sacrifício que a mãe faz para Deus. E eu disse, mãe, mas a mãe vai machucar os joelhos, e os joelhos são importantes para a mãe trabalhar. Olha o quanto que a mãe cuida dos netos, dos filhos até hoje. A mãe não pode se machucar. E outra, mãe, esse não é o melhor sacrifício para Deus. Ela, então, qual que é? Eu falei, olha, Jesus fala que o melhor sacrifício ainda é se reconciliar com o adversário. Fazer as pazes com os desafetos. Perdoar. A mãe não tem ninguém para perdoar? A mãe não tem ninguém para se reconciliar? E aí ela falou, não. Ajoelhar no milho é mais fácil. Então, do ponto de vista dela, era mais fácil para ela orar ajoelhada no milho do que fazer as pazes com o inimigo. E eu dei muita risada, achei muito engraçado o ponto de vista dela, né? Porque eu acho que muita gente faz isso. É preferível doar uma cesta básica do que fazer as pazes com o inimigo. Com desafeto. É preferível doar uma quantia em dinheiro do que se reconciliar com o adversário. Nós fazemos de alguma forma a mesma coisa que minha mãe fazia. A gente não quer se machucar o corpo, mas achamos
meios de querer agradar a Deus por outros processos, quando na verdade a regra é: faça as pazes com o seu adversário. Ah, mas às vezes é difícil, às vezes vai durar a pessoa ter. Sim, ele não está dizendo para fazer as pazes instantaneamente. Ir lá batendo no portão e dizer: ó, vamos ser amigos. É uma questão de atitude, de ação. É a maneira como que eu vou me comportar diante daquela pessoa ao longo da existência. Se tudo que eu falo, tudo que eu ajo, contribui para uma reconciliação ou não, é muito mais trabalhoso. Então tem pessoas que não nos suportam e que nós podemos mudar essa situação de antipatia para simpatia, melhorando sempre as nossas atitudes, melhorando sempre o nosso comportamento, até um ponto que ela vai dizer: olha, eu descobri uma coisa, eu gosto de você, eu te quero bem, eu admiro o jeito que você me trata, a maneira como você lida comigo, eu tenho sido teimoso, eu tenho resistido, mas eu não posso mais. E aí, né, é um momento maravilhoso, em que nós nos reconciliamos verdadeiramente com o desafeto nosso. Eu diria assim, sabe, que nós não vamos fazer grandes caminhadas, grandes avanços espirituais, enquanto nós somos teimosos, enquanto nós insistirmos ainda em sermos intolerantes com o nosso próximo. Sabe, não tem sentido mais o racismo, as fobias sociais, não tem mais sentido as violências, as agressões, para quem está se espiritualizando. Não tem mais sentido para nós. O que tem sentido para nós hoje é solidariedade, amizade. É as atitudes, os comportamentos, o que nós fazemos, a maneira como trabalhamos, se isso acrescenta à humanidade. Mas isso é uma questão de escolha. E olha, e projeto. O que é projeto? Eu inicio e vou dar continuidade. É proposta para a vida toda. É compreender que Deus administra todo o universo através do bem. E que Deus nos pede que continuemos trabalhando para o bem. São reflexões extraídas do capítulo número 10, do item 1 ao item 8. Desejamos a todos muita paz, muita luz no seu lar, na sua vida, e rogamos a Deus que nos despeça nesta noite, envolvidos em muito amor. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.